A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos. Uma só verdade. A palavra de Deus na mira da verdade. Professor, nós temos uma pergunta que está vindo de longe, lá de Fortaleza. E eu vou pedir ao Mites que faça essa pergunta para o senhor. Então, professor, boa noite. Boa noite, Mites. Obrigado por estar aqui conosco. Prazer, e a meu amigo. pergunta vem do Pedro Góes, lá de Fortaleza, tá? Ele tem sempre participado aqui, já fez algumas perguntas para você e agora veio com outra pergunta. E nós encorajamos para que todos que estão nos ouvindo, que tiverem as suas perguntas, pode mandar aí pelo WhatsApp, que é o 774-707-7835. Então, o Pedro ele pergunta o seguinte, professor. Boa noite, professor Leandro. Gostaria de saber por que em 1 Samuel 19:9 fala de um espírito maligno da parte do Senhor. E agora, professor, como é isso? Deus tem algum espírito maligno? Muito boa pergunta. Esse texto, meu irmão, nós podemos entender lendo 1 Samuel 16, versos 14 e 15. Eu vou ler o verso 14 e a princípio você vai pensar, ué, Leandro, mas você não me ajudou em nada. Mas o verso 15 vai matar a charada. O verso 14 do capítulo 16 diz assim, ó. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno atormentava. Opa! Parece que está dizendo da mesma forma que o outro capítulo, né? Que um espírito maligno, enviado por Deus, atormentava Saul. Agora nós vamos fazer uma pergunta para o texto. Esta é a opinião da Bíblia ou é a opinião das pessoas que viviam naquela cultura? A opinião das pessoas da época? O verso 15 vai dar resposta. Olha o que diz aqui. Então, os servos de Saul lhe disseram, veja, não foi um assim diz o Senhor, né? Os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Então, o que a Bíblia faz aqui não é registrar a posição bíblica sobre a origem do mal, mas a posição dos servos de Saul. Porque os hebreus realmente foram tendo uma compreensão gradual, progressiva. A princípio, eles pensavam que Deus, por causa da sua soberania, tudo vinha de Deus. Mas depois, com a revelação progressiva, eles acabaram percebendo que não era assim. Por exemplo, 1 João 5, né, nós já vemos que um judeu cristão, o apóstolo João, com a compreensão já amadurecida sobre o assunto, ele diz assim, Deus é luz e nele não há treva alguma. Você vai também para um outro texto, que é Jó 34, verso 10. Vamos ver se é Jó 34, 10. Creio que sim. Que é um outro texto interessante que mostra que eles foram compreendendo progressivamente esta questão. Diz assim, ó. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade. E do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Então, longe de Deus, enviar um espírito maligno para atormentar alguém. Por isso, aquela era apenas a opinião dos servos de Saul, de acordo com 1 Samuel 16, verso 15. Muito boa a sua resposta. Aliás, muito boa a resposta da Bíblia. O professor Leandro Quadros é só um instrumento aqui que fala o que a Bíblia está dizendo. Professor, eu estou aqui me lembrando, inclusive já me lembraram, que semana passada nós tivemos uma pergunta. E ela foi respondida assim um tanto quanto rápido, porque nós já estávamos no finalzinho do programa e nós prometemos a nossa ouvinte que hoje o senhor traria algumas considerações a mais. E a pergunta que a Nadir, né, lá de Leominster, fez foi: o que aconteceu primeiro,
Satanás ele ser expulso do céu ou Deus criar a terra? Lembra dessa pergunta, professor? Agora eu lembrei, antes eu não estava lembrando, né? Veja, a Bíblia, querida irmã, ela não é, como eu vou dizer, ela não apresenta uma resposta direta a essa questão, mas uma resposta indireta. Então, o que que acontece? Nós, quando vemos Gênesis 3, vemos que Satanás, ele estava já com um coração mau, já tinha feito uma rebelião no céu, inicialmente, e ele estava ali para incorporar na serpente e tentar trazer Adão e Eva para o exército dele. Há um comentário muito interessante da escritora cristã Ellen White, no livro História da Redenção, que ela fala uma coisa muito, muito lógica, que quando Cristo foi chamado por Deus Pai para criar o planeta Terra, Lúcifer, então, ficou com inveja. Tanto, e você vê mesmo que na Bíblia, Satanás está sempre em conflito direto com Cristo. Porque Cristo vivia entre eles como se fosse um deles. Veja, a Trindade é um mistério tão maravilhoso e profundo que até mesmo os anjos foram entender a Trindade em um momento da eternidade. E aí Deus Pai confirma, né, que só Jesus Cristo faria parte, juntamente com o Espírito Santo, obviamente, desta criação. E aí Deus Pai revela quem realmente é Cristo. Que Cristo não era um anjo, Cristo era Deus. Aí diz que todos os anjos se ajoelharam, depositaram suas coroas aos pés de Jesus, e ela diz uma coisa interessante: Lúcifer também se ajoelhou, mas o seu coração não se ajoelhou. Então, o que isso significa? É bem provável, né, que logo depois da criação da Terra, ou um pouquinho antes, ele tenha sido expulso do céu. Nós não temos na Bíblia uma referência direta. Agora, quando lemos os escritos de Ellen White, né, ela explica as referências indiretas, não é? Mostrando o quê? Que ele foi expulso, né, porque ele se rebelou contra Deus, depois que Deus cria o planeta Terra, né? Então, não é claro esse assunto, mas de forma indireta nós podemos dar esta posição para você com o auxílio deste comentário de Ellen White que eu lhe citei. Tem um artigo, até antigo, sobre esse assunto, e eu tenho ele, eu vou mandar uma foto depois desse artigo para o MITS, para disponibilizarmos no site da rádio, né? E aí você pode ler esse artigo todo e tirar as suas conclusões para ver qual dos dois posicionamentos você vai adotar e achar o mais lógico. Muito obrigada, professor. Nós temos mais uma pergunta aqui e agora eu vou pedir ao Jefferson. Jefferson, você aproveita e fala aí, faz essa pergunta para o professor Leandro Quadros. Boa noite, professor. Temos Boa noite, pergunta Jefferson. aqui da Carol. A pergunta é: professor, a Bíblia nos diz para sermos benignos. O senhor poderia explicar como seria isso na prática? Certo. Carol, a palavra benignidade significa bondade. Então, na prática, é sermos bondosos com todas as pessoas. Agora, uma coisa que pode gerar dúvida na mente de alguns é o seguinte: como que eu vou conseguir ser bondoso ou amar um inimigo, por exemplo, que só faz o mal para mim? Em Mateus 5, 43 e 48, Cristo dá essa resposta de uma forma muito clara. Quando Deus diz para amar os inimigos, não é sentir um amor por eles como eu sinto por alguém que é meu amigo. Isso não tem como, né? Como que eu vou sentir a mesma coisa por um amigo e por um inimigo? Amar aos inimigos, no contexto de Mateus 5, 43 e 48,
é fazer que nem Deus o Pai. Lá diz assim no contexto, que ele derrama o sol e a chuva sobre bons e sobre maus, sobre justos e injustos. Então, no contexto, ser uma pessoa bondosa que ama os inimigos é você não pagar o mal com o mal e especialmente ajudá-lo quando ele tiver uma necessidade. Então não é obrigado você gostar, diríamos assim, do inimigo, mas quando ele estiver passando fome ou alguma outra necessidade, para imitar o comportamento de Deus que derrama a sua chuva e dá o seu sol até para os maus, você ajuda este inimigo ou um filho dele, seja o que for. Então, na prática, isso é ser bondoso e eu agreguei, isto é amar o inimigo, é fazer o bem, não é? É não pagar o mal com o mal. Óbvio, isso não significa que você não deva se posicionar. Tem um texto em João 18 muito interessante, do verso 22 em diante, que Jesus tomou uma bufetada de um soldado romano, né? E aí Jesus, ele não pagou o mal com o mal, mas olha o que ele falou. O que eu fiz? O que eu disse de errado para você me ferir? Né? Se tu me feres, mostra-me o que eu fiz de errado para merecer essa bofetada. Ou seja, Cristo se posicionou. Ele queria preservar a sua integridade emocional e a sua integridade física. Perfeito, professor. Agora nós temos uma outra pergunta. Professor Leandro Quadros, existe um anjo da guarda para cada ser humano? Existe. Olha, nós temos alguns textos bíblicos que são muito interessantes que nós podemos analisá-los agora. Vamos analisar dois apenas. O primeiro, que é o mais conhecido, que é um dos mais conhecidos, na verdade, se encontra em Hebreus, capítulo 1, verso 14. Eu vou ler aqui para o nosso ouvinte. Hebreus 1,14 diz o seguinte, falando dos anjos, não é? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, veja, os anjos são espíritos ministradores e a função deles pós-pecado é o quê? Prestar realmente um serviço de proteção, de influência, de boas influências na vida de cada ser humano. E aí, quando vamos para o Salmo 34:7, aí concluímos realmente que nós temos, sim, um anjo da guarda, né? Cada um de nós. E em certas ocasiões, você pode ter certeza, quando o conflito fica mais acirrado, Deus manda mais anjos para ajudar esse anjo. Porque se os nossos olhos, amigo ouvinte, pudessem ser abertos, nós não aguentaríamos, na verdade, ver o conflito que há entre anjos bons e anjos maus em disputa do nosso coração e da nossa vida, tá? Então, o Salmo 34:7 nos leva a esta conclusão de que há um anjo da guarda, porque o Salmo diz o seguinte, ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A palavra acampar-se no hebraico, ela não tem um equivalente no português. Seria mais ou menos assim, o anjo do Senhor tabernaculou, arma um tabernáculo, diríamos assim, ao lado. Nós podemos dizer assim, ó, ele arma uma tenda, trazendo para a nossa língua, o anjo do Senhor arma uma tenda como se ele tivesse acampado, literalmente, né, do lado do ser humano. Então, essa palavra hebraica, que foi traduzida por acampa-se, ela é correta, né? Só que no sentido hebraico é tabernacular, mas como não tem no português isso, então acampa-se. Então ele arma uma tenda, assim, simbólica, para dizer o seguinte, ele está conosco em todos os momentos. Perfeito. Então agora, o ouvinte pode ter certeza. Agora eu quero colocar uma pimentinha nessa sua resposta e eu quero te fazer uma pergunta. Essa agora é minha. Professor, claro, a gente sempre, eu já ouvi várias vezes, diversas vezes, falando assim, olha, certos lugares você vai sozinho porque o anjo da guarda não entra lá. E aí? Olha só, eu já ouvi muito isso e eu vou te dizer, depois de eu estudar a Bíblia e fazer uma análise filosófica, eu cheguei à conclusão de que isso é um mito. Sabe por quê?
Lógico, existe um respeito entre o lugar onde cada anjo se encontra. Então, obviamente, se eu estou num lugar impróprio, a influência desse anjo sobre mim, ela vai estar um pouco diminuída, porque ali é o lugar do inimigo. Tá? Mas ele não deixa de estar conosco, por quê? Olha a resposta lógica e simples. Se o anjo não entrasse conosco, quem que nos protegeria lá dentro? Seríamos mortos, logo na entrada, por um demônio, ou por uma pessoa usada pelo demônio. Então, o próprio fato de a pessoa entrar num lugar impróprio e permanecer viva, isto prova que o anjo da guarda está com ela sim. E aí, quando a pessoa diz, Deus também não está lá, aí a pessoa está dizendo que Deus não é onipresente. Porque no Salmo 139, Davi fala assim, se eu estou no céu, se eu vou para o céu, tu está lá. Se eu vou para o mais profundo do abismo, você também está lá. Então, isso que nós aprendemos, não é? Que Deus ou o anjo não nos acompanha quando entramos num lugar impróprio, não é correto. Além de nós limitarmos a onipresença de Deus, limitamos a atuação dos próprios anjos. Óbvio, a guerra será maior para a nossa proteção e cuidado, mas ele continua conosco, até por causa dessa palavra campa-se, né? Essa palavra campa-se quer dizer, não importa onde eu esteja, ele vai estar acampado do meu lado. Tá? Então, algumas coisas, Lu, que eu aprendi como você, né? Algumas coisas que nós aprendemos, os irmãos são bem intencionados em ensinar, obviamente, mas quando nós analisamos biblicamente e fazemos uma reflexão mais filosófica, percebemos que realmente não tem lógica, né? Todas as pessoas que entraram no ambiente impróprio já teriam morrido. Você chegou a ler o texto que eu te enviei da escritora Ellen White sobre esse assunto? Eu não me recordo, meu amigo. Faz quanto tempo que você enviou? Tu lembra mais ou menos? Diz o seguinte, que quando uma pessoa que está cativa do poder de Satanás, né, seja por questão da decisão da pessoa, existe uma luta muito grande entre a situação que a pessoa está e o poder do inimigo tentando segurar a pessoa. E Deus, ele não pode fazer muita coisa a menos que a pessoa dê permissão. E ele só está ali aguardando essa ordem da pessoa, né? Então, se eu digo assim, olha, Senhor, me salve, então Deus tem todo agora o direito de ir lá e salvar a pessoa daquela situação. Se isso não acontece, ou quando isso não acontece, o que Deus faz até um certo ponto, que só Ele sabe, é proteger a integridade física da pessoa para que ela não seja destruída. Entendi. Agora, pode acontecer eventualmente, mas só Deus conhece o fim desde o começo, e é a soberania de Deus, a gente não tem como explicá-la, né? Mitz, eu vou procurar esse texto que tu me mandou e vou ler, viu, amigo? Obrigado por me relembrar. Pode ser que eu já tenha lido e não me recordo, né? Mas vou com certeza procurar nas nossas mensagens aí e ler esse texto, que com certeza é precioso. Olha, professor, quero só enviar um recadinho para os nossos amigos. Tem gente aqui perguntando se pode mandar aqui pergunta. Pode fazer pergunta sim. Professor Leandro Quadros ainda tem uns minutinhos, então faça a sua pergunta. Pedro lá de Fortaleza, pode fazer a sua pergunta que a gente vai ler. Enquanto a sua pergunta não chega aqui, querido ouvinte, tem mais alguma aí? Sim, com certeza, temos mais uma pergunta. Professor Leandro Quadros, normalmente a gente ouve sempre esse questionamento e eu acho que é importante abordar esse assunto porque você pode explicar de uma forma muito mais abrangente. Quando houve ali as pragas para o povo do Egito e para a libertação do povo de Israel, na última praga passou o anjo do Senhor e ceifou a vida de todos aqueles que não tinham nos umbrais das portas, né, o sangue do cordeiro. E há uma pergunta baseada nisso. Deus, então, através do seu anjo, Deus tem um anjo da morte? Interessante. Veja, qualquer anjo pode
ele pode obedecer a qualquer ordem de Deus. Não que seja um anjo específico, né? Ó, esse aqui é um anjo da morte. Não. Agora, aquele anjo exerceu aquela função de anjo da morte no momento em que Deus o solicitou para a 10ª praga, tá? Então, o que nós podemos dizer é que não existe um chamado anjo da morte, ou seja, ele só serve para aquilo, né? Satanás, sim. Os demônios, eles têm funções diferentes, e isso não é difícil de perceber, porque você percebe, por exemplo, em alguns centros espíritas, quando uma pessoa é possuída, existe uma classe de demônios mais simples. Por quê? Eles foram mais corrompidos mentalmente depois que foram expulsos do céu. Então eles imitam voz de criança, e dizem que é o preto velho, por aí vai, fazem pirraça. Agora tem anjos de um nível intelectual muito elevado, como lá em Daniel 10, que Jesus teve que vir descer para ajudar Gabriel na luta contra aquele anjo, que era muito forte, aquele demônio. Então, entre os demônios existe essa diferença, né? Agora, entre os anjos de Deus, só existe diferenças funcionais, tá? Então, ele chamou um anjo e deu esta função para ele, para aquele momento apenas. Muito boa a sua resposta, professor. São 7h53 e eu tenho uma pergunta aqui do Pedro, lá de Fortaleza. E ele fala o seguinte, professor. Quando Jesus amaldiçoa a figueira em um evangelho, diz que ela seca imediatamente. E em outro evangelho, diz que ela só seca no outro dia. Isso seria alguma incoerência, professor Leandro Quadros? Boa sua pergunta, meu irmão. Nós temos que ver os evangelhos da seguinte forma. Cada evangelista, nós temos que entender, primeiramente, qual é o modelo bíblico de inspiração. Deus não inspirou a Bíblia verbalmente, como muitos irmãos evangélicos pensam, né? Ou seja, Deus ditou as palavras da Bíblia. Em alguns casos, Deus ditou, tá? Outro caso, como no 10 Mandamentos, né? Ele escreveu com o próprio dedo. O restante, Deus utilizou a chamada inspiração dinâmica. O que é isso? A inspiração do pensamento. Quando Deus inspira o pensamento do profeta, Deus não tira a visão de mundo do profeta e a sua personalidade. Então, cada evangelista, ele relata o acontecimento do seu ponto de vista. Não é uma contradição, mas é uma informação a mais. Vou dar um exemplo. Realmente a figueira secou naquele dia, mas o outro evangelista decidiu dizer, né, deixou passar o dia todo, né, por ela estar seca, e fazer menção que no dia seguinte ele, né, e outros haviam visto a figueira seca, que havia sido seca no dia anterior. Então, pense assim, ó, os evangelhos seria como você, ouvinte, eu, a Lu e o Mix, né? 4 evangelhos. Aqui nós falamos 4 pessoas. Se nós 4 vermos o mesmo filme, nós não vamos descrever o filme do mesmo jeito. É impossível. Porque eu tenho uma visão de mundo, eu tenho um óculos, né? Eu tenho uma cosmovisão, eu tenho um óculos de realidade, a Lu tem os óculos dela de realidade, o Mix tem os óculos dele, e você tem os seus óculos de realidade. E se nós descrevermos o filme de forma diferente, será que nós estamos dizendo que o filme se contradiz? Não. Simplesmente que alguns aspectos do filme chamam mais atenção do que outros para cada um de nós. Então, o mesmo aconteceu com os evangelistas. Eles não se contradizem, só apresentam, foram inspirados, mas apresentam os fatos de acordo com a sua própria personalidade e visão de mundo. Eu entendi. Eu espero que o Pedro também tenha entendido e gostado da resposta que a Bíblia traz para nós. Professor, nós não temos mais tempo para responder a pergunta que está vindo, mas eu quero ler a pergunta da nossa ouvinte e nós vamos guardar essa pergunta para que ela seja a primeira pergunta da semana que vem, ok? Maravilha. E ela pergunta assim, ela mora lá em Leominster também, o nome dela é Amanda, e ela fala assim, Satanás foi em Eva porque ela era mais fraca? Ou porque para enganar uma mulher é preciso o diabo?
Foi a pergunta foi a pergunta que Amanda trouxe para o professor Leandro Quadros responder através da Bíblia. Quer falar alguma coisa, professor? Nós temos aí 30 segundos. 30 segundos. Olha, então eu vou dizer o seguinte, eu vou apresentar uma resposta mais ampla, tá? Mas a princípio, só para você ficar pensando, ele foi em Eva porque ele sabia do profundo amor que Adão tinha por ela. Se ele pegasse ela, ele sabia que pegaria Adão também. Tá? Então, mas eu vou detalhar isso mais no próximo programa para você. Professor Leandro Quadros, infelizmente o nosso programa Na Mira da Verdade chega ao final. Na Mira da Verdade. Que pena, que pena. Professor, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui conosco no programa Na Mira da Verdade. Que bom que os nossos ouvintes participaram, continuem participando. Quinta-feira que vem, professor Leandro Quadros estará de volta. Já faça sua pergunta, encaminhe para nós, que a gente vai anotando e quinta-feira a gente pergunta tudinho para ele. Lu, muito obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado também ao Mitz. Qual é o nome do outro irmão que participou conosco? É Jefferson. Jefferson, obrigado também, Jefferson. E amigo ouvinte, que Deus te abençoe e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Forte abraço.